Olá, na aula de hoje a gente vai começar a dar uma olhada na análise sintática top-down. Conforme a gente viu na aula passada, a análise sintática top-down é a análise que constrói a árvore sintática partindo da raiz em direção às folhas. É mais ou menos a mesma forma que a gente constrói a árvore sintática, por exemplo, em um exercício no quadro, né? Como vocês fizeram lá em Formais e Autômatos, ou seja, a gente começa a expandir a primeira regra da gramática e expande vai expandindo as regras até que a gente consuma toda a entrada. Além disso, a gente vai dar uma olhada em uma técnica de implementação da análise sintática top-down que se chama parser descendente recursivo. Vamos dar uma olhada nisso então. Bom, o parser descendente recursivo é uma forma simples de implementar um analisador sintático. A ideia é que cada não terminal de uma gramática vira uma rotina, né? Uma rotina que retorna true caso consiga consumir a parte da entrada que lhe cabe, ou retorna false caso não consiga consumir a entrada que deveria consumir. Além disso, em gramáticas, a gente tem geralmente sequências de ações ou alternativas. No parser descendente recursivo, a gente usa o e lógico, então, para implementar as sequências de ações, e o ou lógico para implementar as alternativas. Toda vez que um parser desses deve tentar consumir uma entrada e não conseguir consumir essa entrada, isso seria, então, um erro de sintaxe. Vamos dar uma olhada então num exemplo. A gente vai começar com esse exemplo bem simples. Deem uma olhadinha nessa gramática, né? Se a gente olhar para essa gramática, ela começa nessa regra azão e ela tem que consumir azinho. Depois a gente tem um bezão não terminal que pode expandir para dezinho ou ezinho. Ou então a gente pode consumir um czinho final aqui. Então, olhando para essa gramática, ela vai consumir o azinho. Essa gramática ela reconhece o quê, né? Aquele primeiro azinho, que pode ser seguido de um dezinho, ou o azinho seguido de ezinho, né? Que é o que essa regra B reconhece. Ou então, essa gramática também reconhece somente o czinho. Vamos dar uma olhada então como ficaria o parser descendente recursivo para essa gramática. Então o que eu disse para vocês é que cada não terminal da gramática, como por exemplo A, vira uma função booleana, né? Então aqui tem a função A, que retorna um booleano, e ele tem que retornar true caso consiga consumir a entrada, né? A entrada para esse razão seria ou isso aqui, né? E vai retornar false caso não consiga retornar isso. Então a primeira coisa que o azão tem que reconhecer é esse azinho. Aqui, para implementar isso, eu estou usando essa rotina token. Essa rotina token seria uma rotina lá do analisador léxico, que quando eu chamo ela vai tentar consumir da entrada esse azinho. Se eu consumir da entrada esse azinho, eu vou retornar true. Caso não tenha um azinho nessa entrada, essa rotina token do analisador léxico vai retornar false. Bom, então voltando para a implementação, o não terminal azão vira essa rotina azão, e eu tenho que reconhecer então esse terminal azinho. Para isso eu usei a rotina token do analisador léxico, e logo após eu tenho que reconhecer esse bezão. É uma sequência, né? Então, conforme eu falei para vocês, eu usei o e lógico para implementar a sequência, e logo em seguida fiz uma chamada para o bezão que vai reconhecer ou o dezinho ou o ezinho. Como eu tenho esse ou aqui, essa alternativa na minha gramática, isso eu implementei com o ou lógico. E, bom, depois desse ou, eu tenho que tentar consumir esse czinho aqui. Se a gente olhar, então, para a rotina do bezão, né? O bezão é um não terminal, então ele vira uma rotina. E essa rotina tem que tentar consumir o token dezinho ou o token ezinho. Vamos olhar então, lembrando, essa gramática aqui ela poderia reconhecer azinho, dezinho, azinho, ezinho ou simplesmente o C minúsculo, né? Vamos dar uma olhada, ó, supondo que eu tenha essa primeira opção aqui na minha entrada, né? Eu vou chamar essa rotina azão e ele vai tentar consumir o token
azinho, né? O azinho está na minha entrada, eu consumi esse azinho. Bom, como isso aqui retornou true, eu sou obrigado a seguir avaliando por causa do end lógico, e agora eu vou fazer uma chamada para o Bzão. O Bzão vai entrar aqui, vai tentar consumir o token Dzinho que está ali, consumir isso. Isso aqui vai então retornar true, né? Eu não vou avaliar o outro lado do meu ou, porque essa primeira chamada retornou true, que vai retornar true aqui, e eu consegui consumir toda a minha entrada. Agora vamos olhar aqui, ó. Se a minha entrada for azinho, ezinho, eu vou chamar a rotina azão, vou consumir o azinho, vou chamar a rotina B vai tentar consumir o Dzinho, mas o Dzinho não está na entrada, né? Então eu vou retornar false aqui e vou continuar avaliando o outro lado do meu ou, que vai tentar consumir então o ezinho. O azinho já tinha sido consumido aqui e agora eu consumi esse ezinho. Vamos supor então que a entrada fosse só o C minúsculo, né? Vou chamar novamente essa rotina azão, ela vai tentar consumir o azinho, esse azinho não vai estar na entrada, então eu vou retornar false aqui, não vou seguir avaliando e vou partir para o outro lado do meu ou, que vai consumir esse Czinho e vai retornar true aqui em cima. A técnica é bem simples, né? E o legal é que a gente consegue pegar uma gramática qualquer e seguir simplesmente implementando ela, se a gente seguir essa gramática. Bom, qual é o problema do parser descendente recursivo? O problema do parser descendente recursivo é que ele não consegue reconhecer todas as construções ali que a gente consegue fazer numa gramática livre de contexto. Tem algumas coisas que o parser descendente não consegue reconhecer e para isso a gente precisa transformar a gramática. Um exemplo de coisa que ele não consegue reconhecer é, por exemplo, essa gramática aqui, ó. Então essa gramática, ela tem uma regra inicial termo, que pode consumir um identificador ou um identificador seguido aqui abre colchete, número, fecha colchete, né? Então termo pode ser ou um identificador ou um elemento indexado ali, uma chamada para um vetor, né? Então por que não funciona isso? Vamos supor então, eu posso reconhecer dois tipos de entrada, né? Ou um identificador, vamos chutar que é o temp, ou uma chamada para vetor que eu vou chamar aqui de vet, abre colchetes, 10, fecha colchetes. O que acontece? Se for essa primeira entrada aqui, o que vai acontecer? Eu vou chamar a rotina termo, aqui está tentando reconhecer um token identificador, o token identificador está na entrada, eu vou consumir isso e vou retornar true. Beleza, funcionou. Agora vamos olhar aqui para essa outra entrada, né? Vet, abre colchetes, 10, fecha colchetes. Eu vou chamar termo vai entrar aqui e vai tentar comer o token identificador. Notem que ele vai comer esse token aqui, vai retornar true e vai sobrar esse resto aqui. Ele nunca vai partir lá para o outro lado. Então a jogada é que quando eu faço um parser descendente recursivo, eu não posso ter alternativas que começam com o mesmo símbolo, certo? Se eu tenho alternativas que começam com um mesmo símbolo e eu implementar isso seguindo essas regras do parser descendente recursivo, isso vai gerar um parser que não vai conseguir reconhecer todas as entradas possíveis. Mas felizmente lá em Formais e Autômatos vocês viram uma transformação que a gente pode fazer na gramática que se chama fatoração, né? Ou fatoração à esquerda. Qual é a ideia da fatoração? A ideia da fatoração é eliminar alternativas que começam com o mesmo símbolo. Então, supondo que eu tenha uma regra da minha gramática mais ou menos assim, né? Notem que nessa gramática aqui eu tenho duas alternativas que começam com o mesmo símbolo. Essa gramática aqui, ela pode simplesmente ser transformada nessa gramática que está aqui embaixo. Qual é a ideia, né? O que eu tenho aqui? O azão, ele tem duas alternativas que começam com o azinho. Então a ideia da fatoração é isolar esse azinho aqui na frente e criar uma outra regra, que eu chamei de alinha, para consumir os restos, né, que sobraram lá
da regra original, que seria o B1 e o B2. Qualquer gramática, então, que tem esse formato que está aqui, eu posso aplicar a fatoração e transformar ela nessa gramática que está aqui embaixo. Essa regra é uma regra geral, ela vale para qualquer gramática, certo? E uma vez que eu tenho essa gramática que está aqui embaixo, eu consigo sim implementar um parser descendente recursivo com ela, porque essas duas gramáticas elas são semanticamente equivalentes. Então, qual é a jogada? Voltando aqui naquele exemplo anterior, ó, o que eu posso fazer? O que elas têm em comum? As duas alternativas, elas têm em comum o ID na frente, né? Então eu começo com um termo, isolo aqui o que elas têm em comum e crio uma outra regra que eu chamei de termo linha para consumir os restos, né? Um dos lados, ó, tem colchete, num fecha com colchete, que é isso que está aqui, né? Ou notem que para reconhecer o primeiro identificador aqui, depois eu não tenho nada, né? Então, o que é um nada em uma gramática livre de contexto? É representado pelo epsilon, né? Que eu escrevi como epsilon aqui porque eu não consegui fazer o caractere. Mas, basicamente, notem que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou isolando o que essas duas alternativas têm em comum, certo? Então, eu tenho o ID isolado aqui na frente, criei uma outra regra para consumir os restos delas, né? Um lado tem essa parte de indexação do vetor e a outra não tem nada depois que eu implementei isso com o epsilon. Agora, só um detalhe, né? Como é que a gente implementa o vazio, o epsilon, num parser descendente recursivo? O vazio ele é sempre reconhecido, né? Então o vazio ele é sempre implementado como o true, já que as ações do parser descendente recursivo sempre retornam true ou false, então o epsilon eu implemento como o true. Uma outra coisa que o parser descendente recursivo não reconhece é recursão à esquerda. Olhem essa regra aqui, ó. Eu tenho ESP, que é seguido de ESP. Notem que aqui eu tenho uma recursão à esquerda, né? Seguido de menos ou num. Aqui está a implementação equivalente dessa regra como um parser descendente recursivo. Por que isso não funciona, né? Vamos supor que eu tenha a entrada aqui, né? 1 menos 2. Por que isso não funciona, né? Fica meio óbvio olhando para o código. Ó. Eu vou chamar ESP, que vai chamar ESP. E daí ESP vai chamar novamente ESP, que vai chamar novamente ESP. E eu tenho uma recursão, um loop infinito aí, né? Uma recursão, uma chamada recursiva infinita que nunca vai consumir essa minha entrada. Bom, mas felizmente lá em formais e autômatos, vocês já viram também que tem uma maneira da gente eliminar a recursão à esquerda. Então uma recursão à esquerda, ela sempre tem esse formato aqui, né? Qual é a ideia, né? Eu tenho a chamada recursiva para fazer a repetição, isso está representado pelo azão, e eu sempre tenho um caso de parada aqui, que seria, nesse exemplo, o Bzão, né? Então, se a gente olhar essa regra aí, o que ela faz, na verdade, né? Ela começa... Porque notem que essa chamada recursiva para o A, ela vai sendo chamada até eu consumir um B, né? Então, na verdade, o que faz isso aqui? Ela reconhece primeiro o que é reconhecido pelo B e depois pode reconhecer vários azinhos em seguida. Então, a gente pode transformar isso aqui nessa outra gramática aqui que é semanticamente equivalente, né? Como começa com o B e o B é o caso de parada, eu vou começar com o Bzão aqui na frente. E daí eu crio uma outra regra A', que ela começa com tudo que vem depois da chamada recursiva, né? O que vem depois da chamada recursiva aqui em cima é o azinho. Então a nova regra começa com o azinho e depois faz uma chamada novamente para o A' para poder repetir esse azinho aqui. E depois esse azinho pode também não ter, então eu termino com o todo
toda gramática com recursão à esquerda, ela sempre tem esse formato que está aqui, certo? Ela tem uma recursão à esquerda e um caso de parada. Toda vez que eu tenho algo nesse formato aqui, eu sempre posso transformar para esse outro formato aqui e eu obtenho uma gramática que é semanticamente equivalente. Uma vez feita, notem que eu tenho também uma recursão aqui, mas ela não é à esquerda. Bom, isso não é problema para o parser descendente recursivo. O parser descendente recursivo consegue reconhecer tranquilamente essa gramática que está aqui embaixo. Então, olhando, né, a chamada recursiva que eu tinha antes era essa, né, esp menos num, e o caso de parada era o num. Então, esse caso de parada vai aqui para frente, certo? E eu crio uma nova regra. Nessa nova regra, o início dela tem que ser tudo que vem aqui depois da chamada recursiva do esp aqui em cima. Então, eu tenho que colocar menos um na frente e fazer, agora eu passei a recursão para o final, e isso não é problema. E sempre termino com ou vazio, certo? Notem que o que eu tenho aqui, ó, é o mesmo formato que eu tinha aqui, que eu posso transformar para o que está aqui embaixo, como eu fiz aqui nesse exemplo. Bom, além disso, o que pode acontecer? Eu posso ter esses conflitos escondidos, né? Deem uma olhada aqui, né? Esse aqui é o mesmo exemplo, ó, de antes. Ó, eu tinha o identificador e depois um elemento indexado. Mas notem que agora está quebrado em duas regras, né? Se está quebrado em duas regras, às vezes fica difícil lá aplicar a fatoração ou a eliminação da recursão à esquerda. Então o que eu posso fazer nesses casos é fazer uma substituição. Eu substituo o não terminal pela própria regra dele, né? Coloco isso aqui em cima e daí eu obtenho aquela gramática que eu tinha antes e agora sim eu posso aplicar aquela fatoração que a gente já fez antes, porque agora eu consigo enxergar aqui, ó, os dois identificadores aqui na frente. Vamos olhar esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui é mais ou menos o mesmo problema, ó. Então eu tenho um azão aqui na frente, ó. Esse azão ele pode reconhecer o azinho ou o vazio, né? Vamos olhar o que essa gramática reconhece, né? Esse azão aqui ele pode ser substituído pelo azinho ou pelo vazio. Então dessa forma essa gramática reconhece azinho, azinho, bezinho, ou reconhece somente azinho, bezinho. Notem que aqui tem a implementação dessa gramática. Olha o que acontece. Ó. Chamei a regra S chamou a regra A tenta comer o azinho aqui, né? Então, consumiu esse azinho, retornou true, voltei para onde eu estava, agora eu tento consumir esse outro azinho que está aqui, e agora em seguida tem o end, eu tento consumir esse outro bezinho. Funcionou, né? Beleza. Mas olhem que esse exemplo aqui não funciona. Por quê? Notem aqui, ó. Chamei a regra S chamou a regra A consumiu esse azinho. Beleza. Agora voltei aqui para cima, ó, ele ainda está esperando um outro azinho que não tem mais. Qual é o problema nessa gramática? O problema nessa gramática é o mesmo problema de fatoração. Vamos dar uma olhada, ó. Se eu pegar e aplicar a substituição, ó, se eu substituir esse azão aqui pelas alternativas, pelo azinho e pelo vazio, ó, se eu substituir esse azão pelo azinho, eu obtenho isso aqui. Se eu substituir esse azão pelo vazio, né, eu vou obter isso aqui. Qual é o problema que tem agora? Agora o problema está evidente, ó. Essas duas alternativas, elas começam com o mesmo símbolo. Bom, se são duas alternativas que começam com o mesmo símbolo, eu posso aplicar, ó, eu tinha isso aqui, posso aplicar a fatoração e obtenho isso aqui. Notem que essa gramática aqui eu consigo implementar com o parser descendente recursivo sem nenhum problema. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.